a gente vai falar sobre recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, em especial recuperação energética dos resíduos orgânicos provenientes dos resíduos sólidos urbanos, e através do método de biodigestão. Existem outras tecnologias, como, por exemplo, geração de CDR, ou mesmo geração, estabilização da biomassa para emprego junto, como fonte de energia junto ao setor cimenteiro, ou mesmo a própria incineração, outras tecnologias termoquímicas, como a gasificação, a pirólise, mas a gente vai falar da biodigestão em si. Antes de iniciar, eu quero apresentar a Universidade Técnica de Braunschweig. Nós somos a primeira instituição tecnológica que foi fundada na Alemanha em 1745. Nós temos 380 milhões de euros de orçamento, sendo que 30% vem de terceiros. Temos quase 19 mil estudantes, sendo 18 estrangeiros e 41% são mulheres. E temos 330 cooperações internacionais com universidades e centros de pesquisa em 50 países. A nossa atuação, no momento no Brasil, ela está diretamente relacionada com o projeto Proteger, que aí vocês têm acesso ao link, e essa atuação, ela faz parte de uma coordenação de uma rede de universidades de excelência, como vocês podem ver aí na lâmina, a UFPE, a UFC, a UFRJ, a UNB, a Estadual de Londrina, a UPE, a UF, a UERJ, a Federal de Santa Catarina, a Federal de Tocantins, a PUC e, desculpa, mas faltou uma que é a Federal do Pará. Essas são as instituições nossas parceiras no âmbito do Proteger, e lá vocês vão ter acesso a uma série de materiais de consulta, e inclusive faz parte essa plataforma do Teach for Waste, que vocês também têm acesso a outros materiais mais voltados para os cursos de pós-graduação acadêmicos. No âmbito da minha apresentação, a gente vai abordar aspectos gerais da discussão sobre biodigestão. Vamos falar um pouco da diferenciação tecnológica dessa gama de tecnologias de biodigestão, alguns desafios operacionais, potencialidades de mercado, contratação tecnológica e considerações finais. Entrando no âmbito dos aspectos gerais, antes da gente iniciar a biodigestão, eu quero trazer para vocês uma questão de definição, de denominação. Então, a gente tem que todo tratamento biológico que seja com um aporte de oxigênio, que seja aerado, a definição é que ele seja uma compostagem, uma tecnologia de compostagem. É lógico que quando você trabalha com oxigênio e está buscando uma estabilização, por exemplo, que não seja para emprego de um composto, e sim o emprego de uma biomassa, a gente fala estabilização biológica aerada, não fala compostagem. Mas, independentemente disso, é bem importante avisar que não há compostagem anaeróbia. Esse é um erro crasso que está sendo, que a gente percebe no mercado. Inclusive, eu trouxe para vocês aí na parte direita da lâmina esse textinho, e esse textinho é de um edital bem recente, que foi lançado agora em julho, do município de Campinas, que é um município com 1,5 milhão de habitantes, mas ele chama a unidade de compostagem aeróbica ou anaeróbica. Então, assim, não existe compostagem anaeróbica. Então, a gente tem que... Compostagem são sistemas que ocorrem sob condições aeróbias e não anaeróbias. Se eu estou falando de condições anaeróbias, eu estou falando de biodigestão, que também pode ser chamada de digestão anaeróbia, que também pode ser chamada de fermentação ou ainda metanização. Então, é bem importante
entender que há uma diferenciação, porque, infelizmente, alguns agentes públicos têm atuado com denominações que não existem sequer no rol da nossa atuação acadêmica, por exemplo. Então, a partir disso, a gente vai, então, entrar na biodigestão anaeróbia, por exemplo. Primeiramente, eu quero comentar que existem uma série de substratos que podem ser utilizados para geração e recuperação energética de biogás. Esses substratos eles podem ter origem na agropecuária ou mesmo origem em resíduos orgânicos industriais ou ainda a partir do esgoto, de alguns resíduos gerados a partir do tratamento do esgoto, como os próprios lodos que podem ser gerados. Ou ainda, que é o nosso caso específico, a avaliação da biodigestão aplicada para os resíduos orgânicos de origem urbana, em especial de origem domiciliar. Então, com isso eu estou falando dos resíduos que são originados nos domicílios, a partir de origens de cozinha, ou mesmo os resíduos verdes. Então, quando eu falo em biodigestão, o que eu estou buscando? Eu estou buscando gerar energia. Eu estou buscando gerar um metano, e esse metano ele vai poder ser empregado tanto purificado até o ponto de ser denominado como biometano, com uma alta quantidade da sua presença no âmbito desse biogás, ou mesmo trabalhar o biogás em si a partir de algumas práticas de purificação, como dessulfurização, e gerar energia elétrica. Então, só se trabalha biodigestão quando se tem a intenção de gerar o biogás e, a partir disso, recuperar energeticamente esse biogás. Caso contrário, eu trabalharia um outro processo biológico aerado, seja para gerar composto, seja para gerar biomassa, ou mesmo para estabilizar as frações para aterramento. Mas não se tem como falar em biodigestão se não houver o propósito de gerar energia a partir desse produto. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu gostaria de trazer um ponto bastante interessante, que é, afinal, se nós estamos trabalhando com os resíduos orgânicos de origem domiciliar, por exemplo, os resíduos de cozinha, ou mesmo os resíduos de origem comercial, como os resíduos do SEASA, eu preciso ter em mente que, no caso dos resíduos domiciliares, essa fração orgânica ela vai estar condicionada dentro de saquinhos, porque nós temos essa prática instituída no Brasil e, por enquanto, a própria coleta seletiva de orgânicos, apesar de ser uma premissa dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tanto a coleta seletiva de secos quanto a de orgânicos, ela ainda não está disseminada no mercado brasileiro. Mas mesmo que estivesse, existe um desafio bastante interessante, que é prover a qualidade a essa fração que foi coletada seletivamente. Na Alemanha, o índice de rejeitos dentro da coleta seletiva de orgânicos, que foi instituída em 1º de janeiro de 2015, pode alcançar até 3%. Então, no mercado alemão, apesar desse baixo índice de rejeitos, ainda se tem uma introdução de um tratamento mecânico, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Mas é importante entender que, mesmo que se tenha uma coleta seletiva de orgânicos extremamente eficaz, que se mantenha no mesmo índice de rejeitos que a gente acaba encontrando na Alemanha, de 0 a 3%, mesmo assim, uma intervenção mecânica ela é necessária. Então, não tem como se falar sobre biodigestão
no caso dos resíduos orgânicos de origem domiciliar, sem falar de intervenção mecânica anterior. Eu trouxe aqui um panorama para vocês entenderem um pouco de como isso está distribuído, os processos de biodigestão na Alemanha. Então, a gente tem ali que algumas plantas têm como escopo operacional a valorização dos resíduos industriais. Outras plantas trabalham com a valorização dos resíduos orgânicos de origem domiciliar, oriundos da coleta seletiva de orgânicos, mas também existem plantas que trabalham com a valorização de orgânicos de origem domiciliar, oriunda da coleta mista. Então, apesar de representar uma quantidade de plantas na ordem de 12 plantas, a gente tem relativamente uma capacidade operacional interessante, 680 mil toneladas por ano. A diferença entre essas duas plantas, fundamentalmente as plantas de orgânicos coletados seletivamente e as plantas onde os orgânicos são coletados pela origem mista, é que na Alemanha não é possível dar um encaminhamento na forma de composto orgânico para a agricultura se a origem for mista. Existe uma legislação que impede esse aproveitamento na agricultura quando a origem dos orgânicos é mista, mesmo que atenda todos os requisitos de saída, os requisitos de qualidade do produto. Se a origem for origem mista, ele não pode ser aproveitado como composto orgânico. Ele vai precisar, então, ser encaminhado para os aterros. Bom, entrando na biodigestão ou na digestão anaeróbia, a gente tem que esse é um processo natural que ocorre principalmente na natureza, em fundo de pântanos, em rumen de animais. A gente tem ali um processo de uma complexidade operacional elevada, mas por quê? Porque ela concentra atividades biológicas através dos micro-organismos muito restritas, são cerca de 80 espécies de micro-organismos. E, em comparação com os processos aeróbios, que são mais de 1 milhão de micro-organismos, isso representa uma complexidade no sentido de controle do desempenho da performance desses micro-organismos. E existem algumas questões importantes que são o próprio controle operacional da tecnologia e alguns aspectos onde você trabalha a tecnologia de biodigestão em etapas distintas. Aqui eu trago para vocês a questão do potencial de geração de metano no âmbito de alguns substratos. Então, quando a gente tem ali os resíduos misturados, verdes e de cozinha, eles têm um potencial de geração de metano e ainda um potencial de geração de biogás no âmbito do fermentador bem inferior aos resíduos de cozinha somente. Então, isso significa que os resíduos verdes, até pelas próprias questões estruturais dos resíduos verdes, a alta presença de lignina, por exemplo, ele não é um resíduo muito interessante para advento de uma tecnologia anaeróbia. Ele pode ser bem empregado em tecnologias aeróbias e não só para geração de composto, por exemplo, mas também para geração de biomassa. Como na Alemanha houve essa obrigatoriedade de introdução de uma coleta seletiva de orgânicos no ano de 2015, o governo pensou que existiria, que incrementaria no âmbito dessa normativa a presença de resíduos de cozinha nesse container de resíduos orgânicos. Mas o que tem se verificado é uma presença bastante significativa de resíduos verdes e uma manutenção da quantidade de resíduos de cozinha, que ainda continuam sendo encaminhados no container de rejeitos.
Então, apesar da coleta seletiva de orgânicos na Alemanha ser obrigatória, ainda assim há uma presença de 30% de orgânicos no container de rejeitos. E são orgânicos que têm um potencial de geração de biogás bastante elevado, porque eles são de origem de cozinha. Então, a gente tem um pouco de preocupação quando se pensa no implemento de uma coleta seletiva de orgânicos, para que ela tenha garantida a sua efetividade. E na Alemanha já existe há quase 6 anos essa obrigatoriedade, e mesmo assim ainda há uma significativa presença de resíduos verdes no container de resíduos orgânicos. Aqui eu trago para vocês as etapas da decomposição anaeróbia, mas eu só quero comentar que, fundamentalmente, nas 2 primeiras fases, a gente ainda tem uma presença de do próprio tratamento aeróbio. E as outras 3 últimas fases, a gente tem um ambiente totalmente anaeróbio. Isso é importante até para poder entender aonde deve se concentrar o controle dessa operação. E aqui alguns parâmetros de controle da operação, seja nas primeiras fases da hidrólise e acidificação, ou mesmo na fase de metanização. Mas a gente não vai entrar de forma mais aprofundada nisso, até porque tem outras questões que eu entendo que sejam importantes em relação aos procedimentos. Aqui estão citados alguns parâmetros de controle da anaerobiose, como a própria formação de biogás, a presença da pressão operacional, a temperatura para a gente entender se os processos estão ocorrendo de forma mesofílica ou termofílica, e outros parâmetros, como pH, potencial redox, presença de metano, amônia e outras coisas. Nesse fluxo geral de processo, a gente traz um ponto importante, que é onde vocês podem perceber que existe uma presença de um tratamento aeróbio após a fermentação. Isso não é obrigatório. Contudo, aqui na Alemanha, nós temos que 50% das plantas de tratamento anaeróbio, elas já prevêem, já instituíram processos aeróbios para estabilização dessa fração orgânica pós a metanização. Por quê? Por 3 motivos. O primeiro, porque há necessidade de uma reserva de produto para aplicação na agricultura. Existe uma restrição de aplicação de composto orgânico durante os meses de inverno. Então, a gente tem ali de outubro até mais ou menos janeiro, a gente tem a necessidade de armazenar esse material estabilizado biologicamente para poder aplicar na agricultura. E é muito mais fácil armazenar esse material após o advento de um tratamento aeróbio. Um outro ponto é que, a depender do nível de temperatura aplicado no processo de biodigestão, se for mesofílico, a gente não garante a higienização dessa massa. Então, precisaria, de uma forma obrigatória, que essa massa orgânica seja submetida a um tratamento aeróbio, porque através do tratamento aeróbio você consegue a higienização do material. Quando se fala da biodigestão em uma temperatura, em um ambiente termofílico, que é uma temperatura mais elevada, se conseguiria, sim, atingir a higienização. E dessa forma, dispensando o tratamento aeróbio posterior, por exemplo. Um outro ponto importante é uma redução adicional das emissões gasosas. Então, a gente tem que, após a biodigestão, ainda há uma presença significativa na massa de metano
ou mesmo uma presença mais elevada de amônia e odor. Então, para isso, para estabilizar esses gases, a gente tem ali o processo de tratamento aeróbio como um processo complementar para poder mitigar esses impactos ambientais. Então, eu trouxe essa lâmina para demonstrar que pensar em um processo de biodigestão é também pensar em mitigar emissões, talvez através do advento de um tratamento aeróbio. Então, os custos relativos a esse novo processo, que vai precisar fazer parte do fluxo operacional, precisam estar previstos nos estudos econômicos financeiros. Nós vamos entrar agora em diferenciação tecnológica, para entender, dentro desse ambiente de tecnologias de biodigestão, quais são disponíveis e quais são melhor aplicadas para resíduos orgânicos de origem domiciliar, por exemplo. Antes de entrarmos nessas questões, eu quero apresentar a diferença entre os tratamentos aeróbios e os anaeróbios. Então, se eu estou falando de gerar energia, eu estou falando de tratamento anaeróbio. Se eu estou falando de menores emissões atmosféricas, também. Menor área requerida, também estou falando de tratamento anaeróbio. O próprio balanço ecológico, ele é mais positivo que apenas o tratamento aeróbio. E o potencial no futuro, até pensando no advento de energias renováveis, a gente também está falando em tratamento anaeróbio, mas quando eu estou falando em relação a custos, existe uma certa priorização dos tratamentos aeróbios, que detêm custos inferiores. A própria estabilidade operacional, ele é uma tecnologia, o tratamento aeróbio, que ela é mais simples do que o tratamento sem oxigênio. E em relação às emissões líquidas, também tem uma certa vantagem quando se fala em tratamentos aeróbios, porque, a depender da tecnologia anaeróbia, se forem os processos contínuos, a gente tem, sim, uma emissão líquida bastante significativa. Então, entrando aqui, vocês podem ver, a partir dessas fotos, uma série de tecnologias, seja tecnologias secas descontínuas, tecnologias secas contínuas, como essas três primeiras, ou tecnologias de microescala caseiras, tecnologias úmidas, por exemplo. Para iniciar a discussão sobre tecnologias de tratamento anaeróbio, a gente tem que entender que elas podem acontecer em dois ambientes, ou no ambiente misto, o ambiente mesofílico, o ambiente termofílico, ou iniciar com mesofílico e terminar com termofílico. Cada um desses ambientes tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, no ambiente mesofílico, eu já comentei, você não consegue atingir graus de temperatura que garantam a higienização da massa. Em compensação, as bactérias, a família bacteriológica ali presente, elas são mais estáveis, apesar de serem mais lentas. Então, você consegue garantir um controle operacional maior do que no ambiente termofílico, onde essas bactérias elas são menos instáveis, elas são mais rápidas e demandam um conhecimento tecnológico mais elevado do que no mesofílico, onde você tem mais um período de reação maior do que no ambiente termofílico. Então, tudo no âmbito de tecnologias, seja tecnologias de biodigestão, sejam tecnologias para tratamento biológico aeróbio, sejam tecnologias de recuperação energética, a gente sempre vai ter vantagens e desvantagens. E a depender da situação a ser aplicada, se escolhe uma ou outra tecnologia. Então, vale perceber que não há que se levantar bandeiras tecnológicas. Eu tenho que verificar qual que é a minha disponibilidade em termos de
de receita para poder investir no âmbito dessas tecnologias, de orçamento, o que eu estou buscando em termos de receita e qual é a minha capacidade técnica para gerenciar esses projetos. E aí sim, definir qual é a tecnologia que eu estarei trabalhando. Então, a princípio, se um município nunca teve acesso a tecnologias anaeróbias, a gente orienta que se inicie com metodologias com ambientes mesofílicos e depois se faça um upgrade tecnológico para o ambiente termofílico, que você ganhou experiência e vai poder reagir de uma forma mais rápida quando houver algum tipo de aspecto operacional inadequado. Bom, passando essa questão tanto do mesofílico e termofílico, que esse aspecto de ambientes, eles se relacionam com qualquer uma das tecnologias de biodigestão, que é o que a gente vai agora passar a destrinçar. Então, a gente tem ali os processos contínuos e os processos descontínuos. Os processos contínuos, eles são divididos em processos úmidos e processos secos. Nos processos úmidos, a gente tem uma baixa carga de presença de fração sólida, de matéria seca. E nos processos secos, contínuos, essa carga de fração seca ela é um pouquinho maior. Já nos processos descontínuos, é bem maior do que no anterior, que eu acabei de comentar. Com isso, a gente pode entender que os resíduos orgânicos de origem domiciliar, eles podem tanto ser submetidos a processos contínuos úmidos, quanto a processos contínuos secos e processos descontínuos também secos. Só que, caso os resíduos sejam muito úmidos, então, por exemplo, estou falando de lodo de estação de tratamento de esgoto. Aí, esse material não pode ser submetido a processos secos, e sim são restritos a processos úmidos. Então, definir qual é o tipo de processo a ser implementado está diretamente relacionada com a umidade inicial dessa massa. É lógico que eu posso incrementar um pouco a umidade dessa massa, mas não se pode esquecer que isso também acaba derivando em aspectos de despesas. Então, eu preciso entender muito bem qual é o meu substrato e, a partir disso, definir que tipo de processo de biodigestão eu estarei implementando. Aqui vocês podem ver o desenvolvimento das tecnologias de biodigestão na Alemanha. Vocês percebem que há mais ou menos 20 anos havia uma prevalência dos processos úmidos. Só que há mais ou menos 10 anos, o mercado entendeu que a complexidade dos processos úmidos frente aos resíduos orgânicos de origem domiciliar, ela é tão elevada e acaba acarretando tantas despesas operacionais que eles não se justificam. Então, nós temos que os processos úmidos, eles são geralmente empregados para resíduos da agropecuária ou resíduos, por exemplo, de tratamento de esgoto. Quando eu falo de resíduos orgânicos de origem domiciliar, eu já estou falando em processos secos. E os processos secos podem ser tanto por metodologias contínuas, como por metodologias descontínuas. Nesse gráfico, vocês percebem que o último dado que nós temos de 2018, ali existia a prevalência de processos secos em 70 plantas contra 18 plantas que quase não sofreram acréscimo desde 2006 de processos úmidos. Então, por isso, hoje,
nós vamos discutir de uma forma mais profunda as tecnologias secas, sejam elas contínuas, sejam elas descontínuas. Mas o que é ser contínua e descontínua? Uma tecnologia, quando ela é definida como contínua, significa que o fluxo, que não há interrupção no fluxo. Ele entra e sai, seja em um reator horizontal, seja em reator vertical, ele entra e sai continuamente. Você não tem nenhum tipo de interrupção na alimentação desse reator. Nos processos descontínuos, que também são chamados processos por batelada, você alimenta o reator e descarrega ele, zera ele, provavelmente, e alimenta novamente. A depender da tecnologia, existem processos que você só extrai 2/3 dessa massa e ainda deixa ali 1/3 que vai ser misturada ao resíduo novo, ao resíduo fresco, e esse 1/3 que permaneceu ali vai atuar como um inóculo e acelerar o processo. Mas, a princípio, se entende dessa forma. Nos processos descontínuos, há uma interrupção na alimentação desse reator. E nos processos contínuos, não. Existem vantagens e desvantagens em todos os processos, sejam eles contínuos ou descontínuos. E aqui vocês podem perceber a diferença, primeiro, entre o teor de umidade, desculpa, ali está, na verdade, não é o teor de umidade, está errado, é o teor de frações sólidas, de matéria seca, está errado ali essa coluna, tá? Então, a gente tem ali uma presença menor de frações secas e maior de frações úmidas, de 1 a 15%. E nos processos descontínuos, são processos que aceitam uma presença maior de frações. Bom, em relação ao grau de degradação, a gente tem ali um favoritismo em relação aos processos contínuos frente aos processos descontínuos. A necessidade do volume do fermentador também, o processo contínuo prevalecendo sobre o descontínuo. Mas muito cuidado em relação a isso, porque eu vou trazer outros critérios que a gente vai analisar, e aí sim vocês vão perceber melhor a aplicabilidade, o potencial de aplicabilidade dessas tecnologias para os resíduos orgânicos de origem domiciliar. Aqui mais algumas fotos sobre alguns sistemas de tratamento anaeróbio, por exemplo, o tipo lagoa coberta, que é bastante usual no mercado brasileiro, plug flow, que é onde a gente tem ali um sistema de alimentação principalmente horizontal, outros tipos de processos úmidos empregados fundamentalmente para resíduos agrícolas, e os processos descontínuos que são chamados por batelada ou garagem. Mas eu vou falar um pouquinho depois sobre isso também. Então, iniciando em relação ao processo de lagoa coberta, a gente tem, que é bastante usual no mercado brasileiro, a gente tem uma questão importante em relação ao próprio controle do processo, que ele é de baixa eficiência, ele aí não permite o aquecimento, então a gente tem ali uma baixa produtividade, inclusive de biogás, o tempo de retenção ele é curto, é um processo bastante instável, mas ainda recorrentemente aplicado no mercado brasileiro. Em relação aos processos através de tanque de agitação contínua, são processos úmidos, e a gente tem ali que eles têm, quando o volume é maior do que 300 metros cúbicos, a construção ela é de baixo custo, ela tem uma flexibilidade na operação e uma manutenção que não demanda o esvaziamento do reator.
A desvantagem desse processo é que essa membrana que a gente verifica aqui são membranas bem caras, pode ocorrer um tempo de retenção inseguro e podem acontecer também camadas flutuantes ou alta sedimentação no piso desse reator. Em relação ao processo o digestor horizontal, nós temos, então, que a construção econômica ela é bastante vantajosa, o aspecto econômico em relação às plantas menores, existe uma separação espacial nas etapas de biodigestão, o tempo de retenção hidráulica ele é curto, são geralmente 21 dias, e o menor risco de zonas mortas ou camadas flutuantes. A desvantagem é eles são mais adequados para plantas menores e precisa de uma manutenção nesses agitadores. E para se realizar a manutenção, é imprescindível que o reator seja esvaziado. E ser esvaziado representa dois problemas. O primeiro é que você ficará, a gente está ali falando de reatores de 1.500 metros cúbicos, podendo chegar até 3.000 metros cúbicos, você vai ficar com um período de não geração de biogás presente, né, de não geração dessa receita acessória presente nesse momento de manutenção e, principalmente, você vai precisar gerar toda uma família microbiológica posterior para poder retomar a atividade desse reator. E ainda existe um problema sério de obstrução operacional a partir da sedimentação aqui na base do reator. Existe uma planta aqui no norte da Alemanha que ela levou 5 anos sem conseguir performar, porque todas as vezes se formava uma sedimentação representativa no fundo desse reator e essas pazinhas que funcionam como agitadores, elas se rompiam. Então, tinha que esvaziar todo o reator novamente, realizar a atividade de manutenção e realimentar o reator. E com isso, você perde de 1 a 2 meses da operação desse biodigestor. E aí a gente parte para essa tecnologia, que é a tecnologia seca descontínua, que é, inclusive, a que está mais sendo... é uma tendência dentro do mercado europeu. Por quê? Porque, por um lado, apesar dela gerar uma menor quantidade de biogás e ter uma certa instabilidade nessa geração, demandando pelo menos 4 garagens, 4 túneis para garantir uma geração média de biogás, ela tem uma facilidade operacional bastante elevada quando há algum tipo de problema durante o processo de biodigestão. Então, você pode parar uma dessas garagens e realimentar quase que automaticamente. Então, não há... Eu queria pedir para quem está com o áudio ligado, por favor, deixar ele em mudo, por favor. Obrigada. Então, com isso, a gente tem uma certa tendência de aplicação das tecnologias secas de origem descontínua ou por batelada, se excedendo as demais tecnologias secas contínuas. Então, vocês vão entender um pouquinho mais para frente a questão dessas vantagens e desvantagens. Aqui tem um exemplo de uma tecnologia por batelada. E deixa eu ver se tem uma outra questão é que não há nenhum misturador dentro desse ambiente, é uma garagem. Então, a intervenção mecânica, ela não existe e os custos de manutenção são bastante baixos. Então,
para além de ter menor atividade de manutenção, as despesas também são inferiores frente aos processos contínuos. Então, aqui a gente tem processos secos contínuos, através desse fornecedor Dranco, que acaba produzindo fermentadores verticais. A Compogás é o líder de mercado nos fermentadores secos contínuos horizontais. E aqui nós temos duas empresas, a Becon, à esquerda, e a Eggesmann Compoferm à direita. Mas desde há 2 anos atrás, a Eggesmann já comprou a Becon. Então, hoje em dia é uma empresa só. Aqui vocês podem ver essa questão da complexidade das tecnologias secas contínuas quando você tem a necessidade de um agitador. E aí vocês percebem aqui, inclusive nessa fotografia da direita, o próprio ambiente. Aqui vocês podem ver essas pazinhas, que são pazinhas de revolvimento que acabam rompendo com uma certa facilidade. Então, irão demandar uma manutenção. E para realizar a manutenção, como eu já comentei, vai ser necessário esvaziar o reator. Então, a gente tem ali algumas questões operacionais importantes de serem avaliadas. E uma outra questão em relação aos processos secos contínuos é que, apesar deles serem identificados como secos, ainda existe uma presença de umidade elevada. Então, esses processos secos contínuos, seja de origem em reatores verticais, seja a partir de reatores horizontais, vai ser necessária uma prensagem e a partir disso, provavelmente também um processo de tratamento aeróbio. Então, nesse aspecto da prensagem, ela é bastante representativa porque ela pode significar, inclusive, 30% das despesas operacionais do processo, fora a questão de manutenção em decorrência da própria presença elevada de enxofre. Então, você tem ali um problema de corrosão bastante significativo. Nos processos secos de origem descontínua, por bateladas ou ainda identificados como túneis ou garagens, eles não demandam essa etapa de prensagem. E isso pode representar não só um ganho em relação às despesas com custos energéticos, mas também as despesas com a manutenção desses equipamentos. A gente tem, no âmbito dessas duas tecnologias que foram comentadas, a Becon e a Compoferm, nós temos ali fórmulas de inoculação diferentes. Por exemplo, o processo Becon, ele inocula quase que 50% da fração presente nesse túnel, ele vai permanecer, essa fração estabilizada, e será misturada à fração fresca. No âmbito do processo Compoferm, essa inoculação ela ocorre a partir dos líquidos gerados e empregados no momento da biodigestão. Então, são duas tecnologias, uma inocula com sólido e a outra inocula com líquido. Aqui vocês podem ver esse túnel, garagem do processo da Compoferm, o material, tanto nos secos contínuos quanto nos secos descontínuos, o período de retenção é de 3 semanas, são 21 dias. Algumas tecnologias trabalham ainda com 28 dias, mas não mais do que isso. Então, a gente tem ali, no caso dessa foto, uma alimentação automatizada através desse equipamento aí vermelho, dessa ponte, mas também é possível alimentar esses túneis através de alimentação mecânica,
seja por retroescavadeira, seja por pá carregadeira. E da mesma forma que ele é alimentado, ele é esvaziado com esses equipamentos. Essa tecnologia consegue comportar frações que podem chegar até 80 milímetros. Nas tecnologias secas, nas tecnologias contínuas, seja as tecnologias úmidas ou tecnologias secas, a gente tem uma limitação da dimensão da fração em 50 milímetros. Aqui eu trago uma foto de uma tecnologia também seca descontínua, só que ela é modular e móvel. Então, a gente tem ali a possibilidade de implementar essa tecnologia em containers, e nessa parte de cima, vocês podem ver o espaço de armazenamento do biogás. E aqui o motogerador deles, nesse caso, é um motogerador de 200 kV. É uma tecnologia para uma aplicação que pode chegar até 30 toneladas por dia de resíduos orgânicos, mas eu posso já antecipar que ela é bastante cara. Quando se fala das intervenções em túneis de concreto, o valor de investimento é bem inferior às intervenções através desses containers. Mas é uma opção de implementação rápida a um custo mais elevado. Agora a gente vai começar a discutir a diferença em termos de subproduto, de aspectos operacionais entre as tecnologias. Então, a gente tem ali que, em relação à geração de biogás, os processos secos contínuos, eles acabam prevalecendo no âmbito desse potencial de geração. E os descontínuos têm uma diferença bem representativa frente aos processos contínuos. Mas cuidado para não tirar ainda dúvidas antecipadas. A gente vai continuar aqui na discussão. Em relação aos processos mesofílicos e termofílicos, a gente tem que os processos termofílicos, eles geram 15% a mais de biogás, considerando o mesmo período de retenção. Contudo, eles são processos mais complexos, como eu já antecipei. Então, isso precisa ser avaliado. Qual é a minha capacidade técnica para operar uma biodigestão? E, como eu já falei no início, nós recomendamos que os processos de biodigestão se iniciem em ambientes mesofílicos, para se ganhar experiência e ter um maior período de reação do que nos processos termofílicos, mesmo que tenha uma geração de biogás superior. E aqui a gente pode ver a questão da produção líquida. Então, nós temos que, apesar da produção da eletricidade ela ser superior nos processos contínuos, a gente tem um consumo de eletricidade muito menor nos processos descontínuos. Então, com isso, se tem uma geração líquida que não é muito diferente no âmbito das três tecnologias. Em relação ao calor, da mesma forma. Então, com isso, a gente tem ali, tanto para eletricidade e calor, a diferenciação entre as tecnologias, no que diz respeito à produção líquida, e que não há uma grande diferença. Então, alguns outros aspectos relativos a próprio de investimento e de operação precisam também ser analisados para além só da geração do biogás. E esses aspectos estão aqui comentados. Então, nós temos ali, em relação à complexidade de equipamentos, que como as tecnologias descontínuas, elas recebem frações até 80 milímetros e, fundamentalmente, o teor de umidade dessas frações já é suficiente para iniciar o processo anaeróbio.
que não há necessidade de se realizar uma mistura dessa massa para se liquefazer a massa, a gente tem que, em relação à complexidade dos equipamentos, os processos descontínuos eles são mais favoráveis. Como também, quando há uma interrupção na atividade, algum tipo de problema na atividade desse biodigestor, os processos descontínuos eles permitem uma atuação mais facilitada no âmbito da manutenção e correção desse desastre, desse problema, e também você não precisa iniciar toda uma atividade microbiológica no âmbito de reatores enormes. Então, a gente pode ter ali mais agilidade quando se tem que atuar da forma de uma manutenção corretiva. Em relação às emissões líquidas, a gente tem que os processos descontínuos, eles emitem a emissão líquida é bastante baixa comparado com os outros processos e que, principalmente, essa emissão líquida acaba sendo recirculada e reduzindo a necessidade de um aporte externo líquido, então, de introduzir água de outra fonte. Então, com isso, a gente tem ali quase que um equilíbrio nesse balanço líquido. Isso é bastante diferente nos processos contínuos, onde acontece, inclusive, uma presença de emissão líquida que precisará necessariamente ser ou encaminhada para a agricultura na forma de biofertilizante, fertilizante líquido, ou mesmo encaminhado para tratamento. E os custos de investimento em relação aos processos descontínuos, eles são inferiores, porque, inclusive, eles dispensam aquele maquinário de prensagem, por exemplo. Então, ele acaba sendo mais positivo. Em relação aos custos operacionais, a gente tem que não há uma diferenciação muito grande, salvo quando eu precisarei encaminhar esse líquido para um processo de tratamento. E isso pode ser bastante representativo, é quase 30% da massa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação à destinação adequada desses resíduos líquidos. E depois da biodigestão, eu preciso discutir o que eu vou fazer com essa fração. Ou eu vou passar essa fração por um processo aeróbio para estabilização dessa massa, geração de um composto, ou mesmo em relação a esses líquidos. Esses líquidos podem ser entendidos como fertilizantes líquidos ou não. Ou minha agência ambiental não compreende dessa forma e vai me obrigar a submeter esses líquidos a um processo de tratamento, geralmente em combinadas estações de tratamento de esgoto. E isso pode representar 30, 50 reais por metro cúbico. Então, pode quebrar a própria planta. A planta pode ter um problema, um impasse econômico representativo e deixar de existir, por exemplo. Então, a gente precisa verificar no âmbito da nossa região de atuação, como que a agência ambiental, inclusive, se predispõe a reconhecer esse fertilizante líquido. E caso ele não seja reconhecido como fertilizante líquido, e sim um rejeito a ser tratado, verificar também aonde está presente a próxima estação de tratamento de esgoto, aquela concessionária, aquele agente, aquela instituição pública vai ter predisposição para receber esse meu líquido, qual é o limite da presença de orgânicos, se há algum limite, ou se há limites em relação às quantidades. Todas essas questões precisam ser verificadas anteriormente à decisão de introdução dessa tecnologia, porque senão você pode ter um entrave e não continuar e ter um problema operacional
em relação a essas repercussões econômicas. Então, isso precisa ser levado em consideração antes e não depois, quando o problema está ali na sua porta. E uma outra questão é que esse biogás que for gerado a partir dos processos de tratamento anaeróbio, ele precisará passar por uma etapa de purificação. Essa etapa de purificação, ela vai se tornando mais complexa a depender da utilização desse subproduto. Então, se eu penso em utilizar esse subproduto, esse biogás, só para atuar com motogeradores, por exemplo, ou mesmo com turbinas, ou combustão em caldeira, eu preciso só reduzir a umidade. Se eu vou trabalhar ainda com outros tipos de motores, eu também preciso reduzir a presença de gás sulfídrico. Se eu vou trabalhar com resíduos, com o biometano, por exemplo, eu preciso reduzir a presença de CO2. Então, assim, existe essa intervenção de purificação, ela vai se tornando tão mais complexa a depender da utilização, de que forma eu vou utilizar esse biogás. E tão mais complexa também significa tão mais cara, seja em relação ao investimento, seja em relação aos custos operacionais. Existem, sim, suas vantagens e desvantagens. Eu, sinceramente, recomendaria que se iniciasse com uma aplicação na forma de geração de energia elétrica para se ganhar experiência e aí sim se incrementar tecnologicamente essa purificação, por exemplo, para gerar o biometano. Mas não iniciar com biometano da primeira vez, porque os custos são elevados e o risco operacional é bastante grande. E aqui eu trouxe um ponto bem interessante. Então, na Alemanha, a gente tem lá há mais de 20 anos o advento dessas plantas de biodigestão, só que 90% das plantas de biodigestão na Alemanha trabalham com motogeradores, geram energia elétrica. E 10% dessas plantas geram biometano. Existe um exemplo bem interessante, que é da cidade de Berlim, que é a maior cidade da Alemanha, e eles geram o biometano para alimentar a frota empregada na coleta da limpeza pública. E eles estão bastante felizes com essa implementação, é um exemplo de sucesso na Alemanha, mas só representa 10% das plantas. Ainda há uma certa ressalva, e essa ressalva existe em decorrência da complexidade da purificação do biogás para gerar o biometano. Então, apesar do biometano ter uma eficiência energética maior, ter garantido uma capacidade de armazenagem também superior. Em face dessa complexidade tecnológica de purificação, a gente não percebe ainda, mesmo no mercado alemão, ainda uma presença exaustiva do biometano. E sim, a aplicação, a recuperação energética através dos motogeradores. E esses motogeradores, eles vão... a sua eficiência vai depender da própria capacidade, da própria potência do motogerador. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem como consulta. Em relação aos desafios operacionais, bom... Então, a gente tem, em relação aos problemas técnicos e operacionais, algumas questões de sedimentação. Essa sedimentação, que ela ocorre fundamentalmente nos reatores horizontais, ela pode ser um problema tão sério que você não consegue, inclusive, retomar a sua atividade, porque essa massa formada no fundo do reator, ela tem, inclusive, uma dureza maior do que o próprio concreto. Então, essas pazinhas acabam se rompendo de uma forma recorrente.
Um outro ponto é em relação a essa camada sobrenadante. Em relação à sedimentação, eu queria comentar que os reatores secos contínuos, que são aqueles verticais que eu apresentei, eles foram adaptados, porque antes eles tinham um fundo reto, e hoje em dia eles funcionam como se fosse uma cunha. E com isso reduziu esse problema da sedimentação. Em relação à camada sobrenadante, isso ocorre muito, principalmente nos reatores verticais, e a gente tem ali um problema sério, que é o problema de ocupação, já que o reator vertical, a parte superior dela, acaba sendo complementada pelo próprio biogás. Então, ele é gerado ali e ele é captado. Então, quando você tem essa camada sobrenadante muito expressiva, você acaba tomando o espaço do biogás. E isso pode representar uma redução na própria geração. Problemas de incrustação, abrasão, corrosão, são problemas também recorrentes dessas tecnologias, sendo que nas tecnologias secas descontínuas, eles são, inclusive, esses 5 problemas são, aliás, nem acontece sedimentação, nem camada sobrenadante nas tecnologias de secas descontínuas, mas ainda assim, incrustação, abrasão e corrosão, você acaba percebendo. E um outro ponto é essa questão da capacidade técnica. Então, a gente está falando de uma tecnologia de alta capacidade técnica, não estou falando de tratamentos básicos aeróbios. E, para isso, a gente precisa ter profissionais que saibam lidar com a operação, que saibam lidar com a purificação do biogás, que saibam lidar com os equipamentos de prensagem, então, e saibam lidar também com aqueles líquidos provenientes das tecnologias secas, por exemplo. O que fazer com isso, se eles estão na condição previstas em lei para aplicação na forma de fertilizante líquido, ou se precisarão ser encaminhados para estações de tratamento de esgoto, para tratamento adequado. Então, essas questões operacionais precisam ser tomadas em consideração quando da escolha dessa tecnologia. E isso pode representar uma redução no próprio período de depreciação dos equipamentos, maiores custos de manutenção, menor disponibilidade de biogás e, em consequência disso, receitas menores com a venda da eletricidade ou do biometano. Um ponto aqui bem expressivo em relação a essas questões operacionais diz respeito às emissões líquidas que eu já comentei com vocês. Então, vocês percebem que os sistemas úmidos, eles geram mais excedente de líquido do que os demais sistemas secos, sendo que o sistema seco contínuo ainda gera uma presença de líquidos relevante. E em relação aos líquidos, eu já falei sobre isso, 30% do consumo de eletricidade nos processos contínuos podem estar relacionados com a redução da umidade dessa massa. Então, você tem, por um lado, um ganho de energia maior, mas, por outro lado, um consumo de energia maior também. Então, isso acaba ratificando aquele gráfico que eu mostrei, que no final a produção líquida do biogás não é tão diferente entre as 3 tecnologias. Em relação ao processo seco descontínuo, não significa que ela seja zero, que você não vai ter emissão líquida nenhuma. Você vai ter emissão líquida ainda que pequena, comparada com os outros processos. Uma parcela dessa emissão líquida, dependendo do que vai ser gerado, pode ser reintroduzida no processo como inóculo, ou mesmo precisará ser destinada para tratamento se não puder ser utilizada como fertilizante líquido. Mas o processo seco descontínuo não significa balanço zero líquido. É um balanço líquido baixo, bem inferior aos demais, mas ainda você tem ali um líquido
que acaba restando do processo. E, como eu falei, as emissões líquidas, elas podem ser, então, esse fertilizante líquido, a depender da agência ambiental, lógico, e da qualidade desse material, pode ser encaminhado como fertilizante líquido, ou, caso contrário, precisará passar por um tratamento em estações de tratamento de esgoto, que por vezes, inclusive, tem problema com a própria carga orgânica, o DBO, o DQO desses líquidos que são relativamente elevados frente ao DBO e DQO do esgoto. E então isso pode representar uma limitação em termos de quantidade a ser disponibilizada para tratamento, e o próprio custo, que pode chegar a R$50 um metro cúbico. Então, isso precisa estar previsto, pensado antes da decisão por uma tecnologia de tratamento anaeróbio. Uma outra questão operacional está relacionada com a própria pureza da fração orgânica, como eu já falei lá no comecinho. Então, se eu vou incrementar a coleta a partir de uma coleta seletiva de orgânicos, eu tenho que pensar que eu vou ter que esse material que vai ser coletado, ele vai ter um maior valor agregado. Por quê? Porque ele tem uma presença de impurezas menor, contudo, a própria escala ela é mais limitada. Quando eu falo dos orgânicos de origem da coleta mista, da coleta indiferenciada, eu tenho um acesso a uma quantidade maior. Entretanto, a minha intervenção mecânica também precisará ser mais robusta do que a intervenção mecânica quando os resíduos são coletados seletivamente. Bom, então a gente vai falar agora de potencialidade de mercado. Primeiro eu quero mostrar, Aurélio, isso tem um pouco a ver com você. Aqui vocês podem perceber a quantidade de plantas, são quase 6.000, quase 10.000 plantas na Alemanha de biodigestão. Dessas 10.000 plantas, elas são fundamentalmente voltadas para a agropecuária. Esse é a maior, até porque existe uma lei na Alemanha, que é a Lei de Energia Renovável, onde o valor da energia gerada a partir da dessa forma de tecnologia, ele é superior à praticada no mercado. Então, você tem ali uma diferença entre 20% e 30% em relação ao preço de venda. Então, por isso que teve todo esse aporte de biodigestores. Só que eu estou falando de mais de 9.000 plantas na Alemanha de biodigestão contra 100 plantas voltadas para os resíduos orgânicos de origem urbana. Então, é um universo, a biodigestão de resíduos orgânicos urbanos, ela ainda é uma tecnologia em desenvolvimento na Alemanha. Como eu comentei, quando se teve o advento dessa obrigatoriedade da coleta seletiva de orgânicos em 2015, se pensava que isso iria subir muito o interesse do mercado em relação às plantas de biodigestão. Mas como a presença de verdes ainda é muito significativa no contêiner de orgânicos e os resíduos verdes têm baixa capacidade de geração de energia, então acabou ainda não tendo a repercussão que o governo alemão buscava. Então, a gente está falando de mais de 9.000 plantas de biodigestão, sendo que 10%, desse 10%, menos de 10%, na verdade, são apenas 100 plantas, são de origem orgânica domiciliar. Então, ainda não é, a gente pensa que na Alemanha está tudo já pronto, mas não. Algumas tecnologias ainda estão ali no próprio desenvolvimento. E não esqueçam que dessas 100 plantas,
80% são plantas de origem seca e só 20% são plantas de origem úmida. Em relação ao mercado brasileiro, a gente tem que o governo brasileiro, através do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, traz algumas... quer instituir como uma perspectiva tecnológica a implementação das plantas de biodigestão. Então, traz até 2040 um universo de quase 70 megawatts em plantas de biodigestão, e essa potência ela acaba sendo empregada, resultante do processamento anaeróbio, de quase 4% da massa total de resíduos. Então, já se tem dentro da formação de política pública o entendimento de que as plantas de biodigestão já fazem parte de um cenário de valorização de resíduos. Também, ou seja, a biodigestão é uma das tecnologias empregadas como recuperação energética. E só para se ter uma ideia, apesar desses 20 anos de incremento da biodigestão na Alemanha, até hoje a quantidade de resíduos orgânicos de origem domiciliar que é empregada em plantas de biodigestão representam 5% do total da massa gerada na Alemanha. Então, essa previsão do governo federal de atingir 4% em 2040 ainda não está muito longe em 20 anos. Foi quase isso que aconteceu no próprio mercado alemão. E aqui eu trouxe alguns dados da Biogás, são dados recentes, que demonstram a quantidade de plantas. Então, a gente está ali com 225 plantas no ano de 2020, e sendo que 6% da geração dessa potência instalada é em razão do saneamento. A gente tem uma prevalência, inclusive, da questão da agropecuária e aqui nos 6% eu estou falando também dos lodos, tá? Não estou falando só de resíduos sólidos de origem domiciliar. Então, ainda não é tão representativa, mesmo no mercado brasileiro, o aproveitamento das frações orgânicas de origem domiciliar frente às outras formas de aproveitamento dessas frações. Professor, Oi, sim. É interessante, né? Se você pegar aí o Mato Grosso e Goiás, que tem uma produção agropecuária gigante, né? Tem pouquíssima planta. Isso, engraçado, né? E lá em Minas, o pessoal tá... Minas também tem bastante alguma coisa por causa de leite, né? Mas no Mato Grosso eles têm muito animal confinado. Uhum. E tem pouquíssima planta. Para quem gosta, principalmente de informação que seja além dos orgânicos de origem domiciliar, essa associação à Biogás, ela tem dados bastante interessantes sobre esse mercado da agropecuária, que vale a pena ser acessado. É muito bom mesmo. Inclusive tem cursos gratuitos, fala cursos de purificação do biogás. Vale a pena verificar isso, até porque eles estão em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, então eles estão com programas fortes com a Unido. Então, assim, vai ter um material bom de consulta para o mercado. Os gratuitos que aparecem lá eu faço todos. Então tá ótimo, então você está certíssimo. Mas olha só, o que eu quero trazer para vocês em relação ao mercado é uma reviravolta que está acontecendo agora por causa desse leilão A5, que traz de uma forma muito forte a discussão da valorização da energia a partir da recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. Então, a gente teve um mercado que até 2018 trabalhava com valores no leilão muito baixos, eram valores, no caso da agropecuária, eu nem sei se consegue se justificar, mas com certeza em resíduos orgânicos
de origem domiciliar não se justificam. Se eu tenho meu biogás, a minha energia, sendo remunerada a 170, 180, 190 reais, eu não consigo justificar economicamente uma planta de biodigestão. Mas agora, com o advento desse novo leilão, que é um leilão que traz como bandeira a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, o valor inicial de discussão está na ordem de R$640. Com esse valor, você consegue colocar de pé tanto planta de biodigestão quanto planta de processamentos estritamente térmicos, como seja a incineração, seja termoquímicos, a gasificação, a pirólise. Com esse valor, você consegue emplacar uma série de tecnologias voltadas à recuperação energética. Então, felizmente, teve um reconhecimento do mercado no que diz respeito à importância dessa tecnologia, principalmente quando a gente pensa que a fonte brasileira de tecnologia de energia está fundamentada nas hidrelétricas, e essas hidrelétricas sofrem de forma recorrente influência das mudanças climáticas. Então, a gente está ali quase que entrando numa restrição de energia, e com isso, essas fontes alternativas acabam assumindo um papel protagonista no âmbito da própria discussão do mercado brasileiro de matriz energética. Então, eu fico muito feliz de poder trazer essa notícia para vocês, porque anteriormente a gente discutia as contratações tecnológicas só embasadas na contrapartida da prefeitura. Qual é o valor da contraprestação que o município consegue remunerar a concessionária para que ela consiga implementar um processo de biodigestão? E geralmente é pouco. E por isso que o próximo capítulo que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que é sobre contratação pública, por isso que a gente vê uma série de erros, porque é o mercado tentando reduzir o custo, mas que de forma errada, lógico, mas que agora, se a gente consegue trazer um valor de energia a uma esfera que justifique a implementação tecnológica, vai ficar bom para todo mundo. Vai ficar bom para a sociedade, vai ficar bom para o setor privado e vai ficar bom para o setor público. Bom, aqui tem só algumas vantagens da questão da aplicação do biogás. Eu vou andar aqui um pouquinho mais rápido, porque a gente tem que terminar a apresentação. Depois vocês dão uma lidinha. É um material que eu peguei no site também da Biogás, mas a gente já falou bastante sobre essa questão do biogás. O que eu quero entrar com vocês é a contratação tecnológica. Então, bom, primeiro, vocês vão achar que é uma colocação meio imbecil a que eu vou falar, mas só se fala em aplicar tecnologia de biodigestão se houver recuperação energética do biogás. Caso não se tenha interesse em gerar energia elétrica ou gerar biometano, eu não vou falar de biodigestão. Eu vou falar de um tratamento aeróbio. Por quê? Porque o tratamento aeróbio, ele é mais barato, ele reduz mais massa e ele tem uma complexidade operacional extremamente baixa frente ao tratamento anaeróbio. Vocês vão falar, Cristiane, mas isso aí é óbvio, né? Mas é um óbvio que o mercado, durante 4 contratações de parceria público-privada, de concessão por 20, 30 anos, não entendeu que era tão óbvio. Então, tecnologias foram contratadas de biodigestão no estado de São Paulo sem que houvesse a previsão de recuperação energética. Então, se fazia biodigestão para quê? Para queimar no flare o biogás. Gente, para queimar no flare o biogás, eu não preciso gastar tanto dinheiro e ter tanto trabalho assim. Então, assim, é uma questão tão imbecil, mas que ocorreu em 4 contratações de
longo prazo no mercado brasileiro. Eu estou falando de contratações de 500 milhões, de bi. E ocorreu isso. Então, assim, é óbvio que, infelizmente, para alguns, não foi tão óbvio assim. E sequer uma dessas contratações, que é a planta de Piracicaba, no estado de São Paulo, sequer o Ministério Público ou os próprios autores dessa ação civil perceberam esse problema. Então, eles discutiram a biodigestão, mas sem perceber que não havia previsão orçamentária para poder implementar um motogerador, por exemplo. E não havia também previsão de custo operacional em purificação, por exemplo, para poder usar o tal do motogerador. Então, se colocaram um flare e acharam que isso era mais do que suficiente. Então, assim, é uma tristeza a gente ter que retratar um evento desse. Assim, o básico sequer foi entendido qual é o propósito da biodigestão. E o propósito da biodigestão é gerar o biogás e recuperar o biogás, seja na forma elétrica, seja como o biometano, por exemplo. E um outro ponto importante é que o tratamento anaeróbio, ele não dispensa, mesmo na Alemanha, com rejeito que não passa de 3% na coleta seletiva de orgânicos, mesmo assim, existe uma intervenção mecânica, é lógico, mais simplificada do que aquela intervenção necessária para os resíduos orgânicos de origem na coleta mista, na coleta indiferenciada. Ela precisa ser mais robusta, para eu ter acesso ao orgânico que está dentro daquele saquinho. No Brasil, a gente tem saquinho do saquinho do saquinho do saquinho. Então, para eu ter acesso àquela fração orgânica, para eu poder valorizar energeticamente aquela fração orgânica, eu vou precisar que ela esteja disponível para a minha microbiótica. Porque senão não vai ter como acessar aquela fração orgânica em volta num plástico. Então, a gente tem esse problema e os processos de contratação pública também precisam prever uma intervenção mecânica, no caso do Brasil, inclusive robusta. Um outro ponto que eu comentei com vocês é da provável intervenção aeróbia, caso não seja possível destinar o digestato na sua forma original para a agricultura. Então, isso também representa custo de investimento e custo de operação. E o outro ponto é, tá, tudo bem, eu fiz tudo isso e gerei o biogás. E agora? Agora eu vou ter que purificar. Se eu tiver que purificar para usar no motogerador, é uma intervenção não tão dispendiosa. Se eu tiver que purificar para atingir o padrão de um biometano, eu vou precisar gastar dinheiro e ter capacidade técnica para isso. Então, esses aspectos combinados com o último aspecto, que é das emissões líquidas, porque se isso não for enquadrado como fertilizante líquido, vai ser um rejeito. E sendo um rejeito, precisará passar por processo de tratamento. E passar por processo de tratamento significa despesa. Então, não só a despesa de transporte, que até um colega nosso aí falou que é muito caro isso, transportar líquido, e também despesa da própria destinação adequada. Então, eu estou falando de despesa de logística e despesa de processo biológico de intervenção. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu quiser optar pela tecnologia de biodigestão. Eu tenho que saber se eu estou prevendo todos os investimentos que serão efetivamente necessários. E, em consequência, os custos de operação, porque quando a gente fala de tecnologias, esse é um ponto que o brasileiro não compreende muito bem, ele sempre pergunta, a gente sempre vivencia a pergunta, mas quanto custa? Mas quanto custa? Quanto custa no sentido de quanto eu tenho que investir? Essa é a pergunta menos importante, porque esse custo de investimento vai representar
30, 40, 30, no máximo 35%, nem 40%, do custo total de implemento dessa tecnologia. O restante é custo de operação. Então, o custo de operação ele é mais representativo do que o próprio custo de investimento. Então, eu tenho sempre que estar pensando nesses multifatores para poder tomar minha decisão tecnológica. E aqui eu trouxe o que eu acabei de comentar com vocês, eu vou passar aqui rapidinho. E eu estou trazendo uma outra questão de contratação pública que a gente percebe que o mercado quer atuar com tecnologia, mas não quer que a tecnologia tenha o desempenho que necessita, ou não se preocupa com esse risco. E todas as tecnologias, todos os 41 contratos de concessão que foram firmados e que fazem previsão de incremento tecnológico, nenhum deles, zero, pensou em exigir performance tecnológica. No caso da biodigestão, a gente tem performance relacionada com rendimento médio de biogás, quanto que eu vou efetivamente gerar de biogás a partir de 1 tonelada de resíduos orgânicos. Eu tenho uma relação necessária com o próprio período de retenção. Então, o meu projeto, ele está pensando em 21 dias de retenção, em 28 dias, porque isso tá relacionado com a própria capacidade do fermentador. Um outro ponto é qual é o grau de eficiência, por exemplo, do motogerador, e como ele estará disponível, e quanto que é a presença de metano nesse meu biogás. Então, eu estou com metano de 50%, de 52%, de 60%. Qual é a presença de metano? Porque isso vai representar o meu próprio desempenho quando eu estarei produzindo a minha energia, seja energia elétrica, seja na forma de biometano. E aqui eu trouxe um caso bem interessante e atual, que é o caso da concessão comum em Teresina. Esse projeto foi lançado esse ano, ele passou por consulta pública agora em julho e traz esse esquema tecnológico. O esquema tecnológico, ele aborda tanto uma valorização das frações secas, quanto uma valorização das frações orgânicas, através da biodigestão, combinada com uma compostagem desse digestato. Só que ali a gente tem o problema inicial. Por exemplo, a caracterização de resíduos de Teresina aponta que 36% dos resíduos de Teresina são orgânicos. Difícil de acreditar nisso, né? Mas eles acreditaram e publicaram isso no âmbito do edital. A gente tem uma análise mais atual de algumas caracterizações que acabaram sendo consolidadas pela Brelp, que diz que 45% dessas frações são orgânicas e não 36%. E isso pode representar, inclusive, um problema no dimensionamento dessa planta tecnológica, porque eu vou estar recebendo muito mais orgânico do que eu efetivamente planejei a minha planta. Outros problemas desse caso de Teresina é que o balanço de massa está extremamente comprometido, principalmente em relação a essa caracterização que foi feita de forma errada. Existe uma previsão de intervenção mecânica muito sutil, que não permite, inclusive, um desempenho de acesso às frações orgânicas de forma ideal. Não tem performance tecnológica, e o que se foi pensado em termos de performance tecnológica está errado. Então, por exemplo, vocês podem verificar que entra uma massa de 175 toneladas por dia de orgânicos na planta de biodigestão, e eles dizem que vão conseguir reduzir em 115 toneladas por dia essa massa. Só que isso representa uma redução. Deixa eu fazer aqui o cálculo rapidinho.
de 65% de massa. Isso é impossível. Nem a compostagem consegue atingir, nem a tecnologia mais diferenciada de compostagem consegue atingir uma redução de massa de 65%. Na digestão anaeróbia, a redução de massa é mínima, inclusive. E, por vezes, ela até tem incremento de massa, se for um processo úmido. Entra 100 e sai 130, por exemplo, por causa do advento de líquido. Então, assim, o balanço de massa está errado. Estando o balanço de massa errado, isso compromete toda a operacionalidade e a viabilidade econômica do sistema. Um outro ponto é que eles colocam que vão gerar biogás, mas não tem nenhuma previsão de purificação para poder gerar o biogás, para poder gerar energia elétrica a partir do biogás. Então, eles também colocam biocombustível e queima controlada. Então, quer dizer, eles estão retomando aquela prática de Piracicaba que iria implementar um biodigestor para queimar no flare, porque é o mais barato. Então, para isso, não precisa ter um biodigestor. Então, a gente está vivenciando, assim, na carne, o problema do desconhecimento tecnológico, das premissas tecnológicas, do desempenho tecnológico. Então, assim, é uma pena, porque eu estou falando ali de contratações acima de bi e que não sabem sequer avaliar tecnologicamente o desempenho de um processo de valorização de resíduos. Em relação, a gente chegou então nas considerações finais, eu quero só deixar bem claro para vocês que eu aponto. Primeiro, isso eu já comentei, escalonamento tecnológico. Comece pequeno e fácil. Depois, sim, amplie, crie um degrau tecnológico no seu planejamento. Não pode ser dispensado performance tecnológica. Eu preciso que o fornecedor tenha compromisso com aquela tecnologia que ele está vendendo e eu estou comprando. Porque se a concessionária está comprando, o município também está... Porque, na verdade, a concessionária ela só faz um aporte inicial do investimento. Porque ela faz um adiantamento desse financiamento. Porque quem paga mesmo é o poder público. E o poder público não pode abrir mão de que aquilo que ele contratou efetivamente aconteça, que os resultados sejam atingidos. E uma outra questão em relação a esses editais que foram lançados é que se vislumbrou implementar tecnologia de biodigestão, que eu já comentei de forma exaustiva, que é de alta complexidade tecnológica, e sequer se pergunta se aquela concessionária que estará disponibilizando a tecnologia, se ela tem experiência com essa tecnologia ou se ela tem parceria com alguém que tem experiência nessa tecnologia. Então, assim, a gente está brincando com coisa séria, porque essas tecnologias vão afundar e várias pessoas serão responsabilizadas, porque você não aplicou de forma adequada o dinheiro público, por exemplo. E se for no caso do setor privado, ele vai se ferrar de qualquer jeito por ele, não vai ter uma obrigação legal em relação ao desempenho, mas em função da atuação, por exemplo, com o setor privado, ele vai quebrar. E quebrando, isso vai desconstruindo as tecnologias, mas não porque as tecnologias são ruins, e sim porque nós não fizemos o planejamento adequado das tecnologias e não exigimos a expertise em implementar essas tecnologias. E um outro ponto é que não existe tecnologia que dure 30 anos, 20 anos. Os estudos de viabilidade econômico-financeira precisam prever reinvestimento. Então, todas as tecnologias têm a sua durabilidade. Então, eu não posso sair de 0 para 30 e pensar que eu não vou colocar 1 centavo de reinvestimento tecnológico. Então, isso também pode comprometer o meu desempenho operacional.
Bom, eu trouxe aqui para vocês 2 links para uma publicação da TU Braunschweig, uma publicação que fala de tecnologias, fala de gestão integrada, fala do mercado brasileiro, fala de algumas obrigações, por exemplo, de se privilegiar, de se ter bastante atenção em relação à autocombustão no âmbito da aplicação tecnológica. Então, vocês fiquem à vontade para acessarem. E aqui está o meu e-mail, o e-mail do professor Klaus também, que é um super expert na área, atua há mais de 30 anos no setor. Ele desenhou mais de 150 projetos de plantas de tratamento mecânico-biológico, foi ele que implementou a coleta seletiva de orgânicos na Alemanha na década de 30, meu Deus do céu, na década de 80. E então, além de ser meu chefe, é um super especialista. E é isso, agradeço a vocês. Isso aqui é uma foto do Haiti. Eu fiz um trabalho lá, infelizmente a gente verifica aqui o impacto ambiental. Agora eles tiveram problema com também de natureza terremoto, então a gente tem esse problema, é um país muito sofrido. Mas é isso, agradeço.